mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Paz do Senhor, igreja. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Vamos se colocar de pé. Vamos iniciar esse culto em louvor e adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O nosso Deus é real, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo. Ele já se faz presente aqui neste lugar. O nosso coração se alegra em saber que temos um Deus tão soberano, um Deus tão maravilhoso, um Deus que nos guia, um Deus que está do nosso lado em todos os momentos. Feche seus olhos nesse momento. Comece a buscar a presença do Senhor aqui nesta noite. Mas busque de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de tudo que há em você, de tudo que há em nós. Todo o nosso corpo louve ao Senhor, exalte ao Senhor em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, Jesus. Nós adoramos a Ti, Senhor. Nós derramamos aos Teus pés, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas vidas, a nossa alma, o nosso ser louva a Ti, Te adora, Senhor. Nós desejamos a Ti, Jesus. Nós desejamos, Pai, Te adorar e Te exaltar. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o início, o meio e o fim. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Reina, Jesus. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Jesus.
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa
Você pode fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor, exaltando a Ele, declarando palavras de adoração a esse Rei eterno, imortal, invisível, como diz outra canção, mas também leal, aquele que vive e reina para todo sempre. Ah, Senhor, nós te exaltamos nessa noite, declaramos a Ti a glória, a honra, todo o louvor ao Senhor que é único Senhor, incomparável. Sim, com as canções nós declaramos a Tua soberania, o Teu poder, a Tua glória, que está acima de todos e sobre todos. Pai, que nessa noite o nome de Jesus, e tão somente o Teu nome, o autor e consumador da nossa fé, o começo, o meio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que tem todo o domínio nas suas mãos, a soberania sobre toda a história, sobre toda a criação, sobre todo o universo, sobre cada vida aqui nessa noite, ai, também conectada nessa internet. Pai, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, sobre a nossa fé, sobre a nossa salvação, sobre a nossa jornada. Teu é o reino, o poder e a glória. Ah, Senhor, louvado seja o Teu nome. Nessa noite nós Te exaltamos, Jesus, nós Te engrandecemos, Senhor. A Tua igreja, ah, Senhor, Te louva neste lugar. Vem mesmo, Senhor, receber e revelar, Senhor, a Tua presença aqui, Pai, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez. És o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, Tu és Jesus, Tu és Jesus. Glória a Deus. Este Deus é digno de honra e de glória. Amém. Que bom que você veio para adorá-lo, para nós juntos exaltarmos esse Senhor. Amém, queridos? Antes de você se assentar, você pode cumprimentar quem está do seu lado, que de repente aí dar um abraço, um aperto de mão, um sorriso, declarar uma palavra de alegria. Quem sabe alguém que você não conhece, se conecte aí, fala que prazer estarmos juntos, que Deus te abençoe, que Deus nos dê um culto abençoado. Amém. Glória a Deus. Obrigado você que nos acompanha pela internet. Que o Senhor Jesus derrame graça sobre graça em sua vida e família, onde você estiver, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, fiquem à vontade por um instante. Que a alegria, que essa graça, maravilhosa graça, está sobre nós aqui, continua transbordando sobre você. Amém, queridos? Deus continue te abençoando. Obrigado por você que está aqui, decidiu estar aqui para buscarmos a Deus. E somos uma igreja que tem como visão buscar intensamente ao Senhor, enquanto se pode achar, não é? O Senhor nos deu fôlego de vida para isso, e hoje é o dia que o Senhor escolheu, para assim o fazermos juntos como família da fé. Que bom que você está aqui, mas eu quero estender a gratidão para você que está aqui pela primeira vez. Que alegria poder te receber, poder estarmos juntos aqui. Esperamos que você fique à vontade, se sinta em casa e realmente na liberdade para adorar ao Senhor, e que também a palavra fale ao seu coração, e claro, esperamos que você volte mais vezes. Então você que está aqui pela primeira vez, eu não vou pedir para você levantar as mãos, se identificar, fique tranquilo, apenas vou pedir para você carinhosamente, que você ao final do culto, se dirija aos irmãos que estão caracterizados, bem uniformizados lá na entrada, na recepção, e você vai dizer assim: estou aqui pela primeira vez. Eles vão te direcionar a uma lembrança, tá certo? E que você entenda que você pode receber aqui muito amor de Deus, transbordando essa família da fé. Nós te esperamos mais vezes. A igreja concorda?
aqueles que estão nos acompanhando também já há algum tempo, Deus continue te abençoando, viu, minha irmã e minha irmã, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Queridos, eu quero brevemente só passar aqui alguns recados, avisos daquilo que nós vamos ter aí neste mês ainda e seguindo também nos demais, a começar do encontro das mulheres, encontro da Rede Mulher, que vai acontecer no dia 23, nesta próxima quinta-feira, às 20 horas. Mulher, seja convocada, seja convidada a estar aqui, convide outras mulheres também. Quero me dirigir aos homens e pedir para que você, marido, quem sabe filho, você irmão, que tem aí uma mulher em casa, se organize, se programe para que ela possa estar aqui, não é? É bênção demais para o coração dela e com certeza vai transbordar na sua vida e na toda a família, no nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero só avisar, todo último sábado do mês nós temos o IDIP, que é o Encontro dos Jovens, porém neste mês nós não teremos o IDIP aqui, porque os jovens, a Rede de Imersão vai estar no intercâmbio, lá na IPI de 1º de maio, no dia 25, no próximo sábado, uma conferência chamada Derramarei. Então a galera aí, os jovens 18 mais, que tem desejo de ir, nós temos um grupo no WhatsApp, você pode fazer parte, pode me procurar no final do culto, vou ter a alegria de te receber, te dar orientações e informações de como vai acontecer, tá bom? Mas, queridos, na última quinta-feira do mês, vamos ter aqui o Papo de Homem, que é o encontro da Rede Homem, um encontro muito especial, gostoso, eu posso falar porque desse eu participo, das mulheres não, mas desse eu participo, né? E é muito bom, muito gostoso estarmos como homens buscando a Deus juntos, com uma palavra direcionada para o nosso coração, um tempo de comunhão também muito gostoso. Vai acontecer na última quinta-feira, dia 30 deste mês, né, de outubro, às 20 horas, tá bom? Homem, sinta-se convocado a estar. As mulheres não precisam nem pedir para se organizar, para deixar vir, né? Com certeza já vai empurrar, vai em nome de Jesus, né? Bom, gente, quero lembrar também que nós estamos aí com as inscrições abertas para o acampamento Kids, o Acampa Kids, com esse tema Imitadores de Cristo, muito especial para as crianças ou pré-adolescentes na idade de 9 a 12 anos, que vai acontecer no dia 7 a 9 de novembro. Ainda dá tempo de fazer a inscrição do seu filho ou da sua filha e de se organizar aí também na questão do investimento, que vale a pena e é verdadeiramente um investimento para a vida espiritual dele ou dela, tá bom? Não deixe para depois. Estes são os recados de hoje, meus irmãos, e nós vamos continuar celebrando a Jesus, adorando ao Senhor, com o nosso louvor financeiro também. Então eu quero assim, com muita tranquilidade, pedir a você que você se organize, se prepare, você que veio preparado, sentindo no seu coração, de ofertar ao Senhor nesta casa de oração, através dos seus dízimos, suas ofertas missionárias. Fique à vontade, como você preferir. Temos envelopes atrás das cadeiras, para serem depositadas nas urnas aqui, ou através do seu aplicativo, lá atrás no balcão de informação, você pode se interar com outra opção também, como você quiser, em nome de Jesus. Vamos fazer isso com alegria? Amém, igreja? Vamos ficar em pé então, vamos continuar celebrando e louvando ao Senhor. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, ao meu encontro,
resgatou. A Ele a adoração, a Ele que nos enxergou, a Ele que conosco está. É esse Deus que nós adoramos. E nós queremos mergulhar mais fundo na presença desse Senhor. Nós queremos ir mais fundo em Ti, Jesus. Nós queremos, Pai querido, mais intimidade contigo, Senhor, mais da Sua presença, Senhor, mais do Teu amor em nós, Jesus. Queremos ser cheios, Pai, até que não haja espaço para nós mesmos, mas que haja espaço só para a Tua presença, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche-nos até transbordar de Ti, Jesus. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Nós te adoramos, Jesus.
Aleluia. Não há mais sentido nossa vida sem a Tua presença, Senhor. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Glórias e honra ao Senhor nosso Deus. Tu és digno, Senhor, de receber toda adoração. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, meus irmãos queridos. O Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos, servo de louvor, viu, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Por todos os nossos irmãos que estão juntos, servindo ao Senhor nessa casa de oração. Glória a Deus pela vida de nossos preciosos irmãos. Queridos, vamos à palavra do Senhor neste momento. Nós estamos nessa série de mensagem, a essência da igreja. E hoje falaremos da 6ª carta que foi enviada à igreja do Senhor em Apocalipse, no capítulo 3. E eu chamo você para abrir a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. E nós iremos ler hoje a carta à igreja a Filadélfia. A igreja do Senhor que estava na cidade de Filadélfia. Capítulo 3, se você desejar acompanhar pelo telão, fica à vontade. Glórias a Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E nós oramos que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender o que iremos ler, ouvir. Nós oramos para que o Teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento. Aquieta-nos, Senhor, para ouvir atentamente a Tua voz. Edifica-nos, fortaleça-nos, exorta-nos, Senhor. Fala aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Traga-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz. E oramos, ó Pai, que a Tua palavra, na medida que for proclamada, jamais venha a ser distorcida o nosso entendimento. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, creio que é importante compreendermos um pouco, um ponto histórico dessas igrejas em que o Senhor visitou através dessas cartas, que também tem um propósito profético, uma mensagem, uma carta, não somente para aqueles dias, mas também se reflete na igreja em nossos dias também. E interessante observarmos e conhecer em que contexto estava inserida a igreja do Senhor naquele tempo, como que era a cidade. E eu gostaria de trazer um breve resumo para entendermos um pouco sobre a cidade de Filadélfia. Claro que hoje essa cidade ela existe na Turquia, no entanto não é com o mesmo nome. E eu gostaria de citar alguns pontos mais específicos da cidade de Filadélfia. Essa cidade foi fundada em 189 anos antes de Cristo por Eumenes II, o rei de Pérgamo. Ele havia um irmão que tinha muito estima, ele tinha um voto de lealdade a este irmão. E a cidade até então possuía um outro nome, mas ele, ao assumir o reino, ele estabeleceu e deu este nome exatamente como uma expressão de um amor fraternal. É por isso que essa palavra Filadélfia, ela tem realmente o sentido de amor entre irmãos, ou um amor fraternal. Outro ponto importante dessa cidade é que ela muito prosperou, tornou-se uma importante centro de comércio, também cultural e religião. Um dos pontos que ela desenvolveu também como uma cidade em que havia lá tantas religiões, entre estes templos a muitos deuses pagãos. Isso se dá ao conhecimento que no início do século I depois de Cristo, Filadélfia foi tomada pelos romanos e tornou-se predominante cristã
com muitas igrejas sendo construídas. Isso quando o Império Romano assumiu, e ela se tornou uma igreja, ou aliás, uma cidade aberta a muitas igrejas, e assim foram construídas. E sobre a igreja em si, é interessante observarmos uns pontos interessantes também. Quando se fala dessa igreja, a primeira coisa, quem foi o instrumento de Deus que implantou um trabalho de evangelismo lá? Quem foi? Bom, todas as cartas, aquelas que nós não temos uma confirmação exatamente da pessoa, do missionário, do pastor, do servo de Deus que iniciou um trabalho em Filadélfia, nós temos a plena certeza que provavelmente foi o apóstolo Paulo, pela sua influência, porque ele ficou pelo menos 2 anos em uma cidade próximo à cidade de Efésios, que era toda uma região onde essas cidades elas estão, e com certeza muito influenciou a mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo, chegando também a essas cidades. Por isso que nós acreditamos que possivelmente foi o apóstolo Paulo, ou pelo menos pelo ministério deste homem de Deus. O segundo ponto diz que a tradição diz que alguns cristãos foram martirizados em Esmirna, ao lado de Policarpo. Nós falamos dias atrás sobre Esmirna e a relevância que foi esse servo de Deus, Policarpo, o pastor dessa igreja, e algumas tradições também apontam isso, sustentam isso, que muitos dos servos de Deus que congregavam em Filadélfia foram também martirizados. Isso decorrência à perseguição, que também não foi diferente na cidade de Filadélfia. E finalmente, queridos, outro ponto sobre a igreja, acredita-se que ela tenha desaparecido no século XIV, bem depois da influência islâmica ter dominado a região. Nós temos uma família que nós apoiamos, ofertamos nessa família, estiveram inclusive o ano passado aqui, o Lucas com a sua família, e contando para nós o trabalho, o ministério, eles estão servindo ao Senhor há alguns anos lá na Turquia. Fiz contato com ele a fim de ter conhecimento da atual realidade das igrejas, ou dessas cidades, que como elas estão. Interessante, ele me relatou algumas coisas, resumidamente. Ele disse que a maioria das pessoas que vão lá visitar, elas ficam surpresas, porque olham e vê como estão aquelas cidades, bem distante, bem longe do que imaginavam, quando se dar conhecimento, quando tiveram conhecimento da relevância que um dia foi a igreja naquelas cidades. E ao perceber que ela resumiu somente, e muitas delas em só lembranças, estão lá, tornaram um ponto de turismo, nada mais. Tanto é que exatamente por conta do governo islâmico ter assumido e estabelecer uma ditadura religiosa, ao ponto que o país até hoje não é aberto para o evangelho. Apenas 0,01% da população que são cristãos na Turquia. E especialmente nessa cidade, ou próximo dela, ele não trouxe precisamente estes dados, mas quando ele trouxe um dado sobre a Filadélfia. Onde era a Filadélfia? E como que é a igreja hoje lá? Ele disse que a igreja, tem um casal de pastores, aliás, de missionários, que foram enviados aqui de Brasília, para levar o evangelho naquela região. A igreja hoje lá tem, aliás, só tem apenas uma igreja. E o detalhe, nessa região tem pelo menos 300 mil habitantes, para apenas uma igreja. Eles estão celebrando porque este casal, ou essa família de missionários que foram do Brasil para este lugar, eles tiveram a alegria de tanto evangelizar, discipular e formar um pastor, que é exatamente o que eles mais estavam precisando, um pastor turco. É uma alegria, eles estão celebrando ao Senhor, porque formaram um pastor nessa região tão delicada do evangelho. Fora outros dados, como muitas dessas igrejas hoje, qual é a porcentagem do evangelho ou de cristãos? É mínimo.
mínimo. Há realidades em que há cidade com 40 mil habitantes, com apenas uma igreja com 30 membros apenas. Mas isso, conhecendo o governo, toda a ditadura que há, a perseguição por conta daqueles que não permitem o evangelho, de pregar o evangelho, realmente já é um avanço, e temos muito que orar por eles, como ele pede muita oração pelo seu ministério neste lugar tão desafiador. Dito isso, irmãos meus, eu quero chamar você para lermos atentamente essa carta à igreja em Filadélfia. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei como alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 11, venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos. Se algumas cartas que nós já aqui classificamos ao ouvir uma mensagem dela, era aquela carta que jamais gostaríamos de receber, ou seja, algumas cartas que foram designadas a algumas igrejas, sinceramente eu não gostaria de receber essas cartas, mas essa especialmente é uma carta que eu gostaria de receber, porque a definição dessa carta, que Jesus conhece exatamente como está a sua igreja, ele estabeleceu declarando que essa igreja é uma igreja fiel. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, meus irmãos. Uma essência de uma igreja, sem dúvida, é uma igreja fiel ao Senhor. Uma igreja fiel. Nós entendemos que existe apenas duas igrejas: a igreja fiel e a igreja infiel. O salmista declara que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis à terra para habitar com Ele. Habitar com o Senhor, os fiéis. E nessa noite, irmãos meus, com a graça do Pai, eu quero falar sobre isso. Sobre a igreja fiel. E quais são as características de uma igreja fiel? Eu gostaria que não apenas você tivesse conhecimento de uma exposição do texto bíblico, mas que antes você examinasse seu coração, como eu estou procurando também fazer, a fim de identificar que distância eu estou destes princípios, ou dessas marcas, que revelam a igreja fiel ao Senhor. Uma igreja fiel. Então, irmãos meus, eu quero chamar você primeiramente para pensar nessas definições. O que qualifica uma igreja como fiel? A primeira coisa, a fidelidade ao Senhor é comprovada pela obediência à sua palavra. A primeira coisa que nessa carta, que o Senhor Jesus, que conhece bem a igreja, Ele disse: sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Quando Jesus disse: sei que você tem
pouca força não significava que era uma igreja fraca, mas sim, era uma igreja que não tinha força para se expressar diante das oposições. Há também uma compreensão que tratava-se de uma igreja em que muitos dos membros eram escravos. Não havia muitas pessoas nessa comunidade. Não tinham muita expressão na cidade, porque de alguma forma eles eram anulados, suas influências não eram tão impactantes. No entanto, isso não anulou o poder espiritual que havia sobre essa igreja, porque era uma igreja fiel, e de fato, ela tinha algo que nós desejamos, irmãos, precisamos ter em nossa vida, como igreja. O Senhor disse que tem posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ou seja, o Senhor deu a esta igreja um acesso, uma chave para acessar, ou seja, de anunciar o Evangelho. Porta aberta tem um sentido de oportunidade. Na Bíblia, o significado de porta aberta tem a ver com oportunidade. O apóstolo Paulo, por vezes, fez menção, eis que uma porta se abriu para o trabalho, e há muitos adversários. Ele reconheceu que em todas as diversidades havia, acima de tudo, uma oportunidade. Então essa igreja, ainda que era uma igreja que não tinha muita força, muita expressão, mas ela tinha uma porta aberta, a oportunidade de tornar o reino de Deus conhecido em todo esse contexto. Sabe, meus irmãos, uma coisa tão importante, nós desejamos ser uma igreja relevante, mas sabe de uma coisa, o mais importante é não simplesmente ser uma igreja relevante na questão de estrutura e de denominação. Eu creio que não é isso, mas o mais importante é ser uma igreja fiel. Você concorda, irmãos? Ser uma igreja fiel, uma igreja fiel. Podemos avançar em muitas coisas, sim, desejamos, mas o ponto, irmãos, mais importante é, estamos sendo fiéis ao Senhor? É maravilhoso quando vê a obra do Senhor prosperando como fruto de uma fidelidade a Ele. A vida de irmãos avançando como fruto de sua fidelidade ao Senhor. Isso é maravilhoso. Por isso que a primeira coisa que faz uma igreja ser reconhecida como uma igreja fiel, é uma igreja movida em obediência à sua palavra. Certamente essa igreja conhecia bem as palavras de Jesus. Chegou até eles as palavras de Jesus, registrada em Mateus, no capítulo 14, verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus, Ele se manifesta na vida daqueles que o amam, naqueles que o obedecem, naqueles que têm prazer em obedecer a Ele. Jesus, Ele se manifesta sobre essas vidas, a qual o amam e têm prazer em obedecer aos seus mandamentos. Certamente essa igreja era movida por este princípio, de honrar a Deus. Entenderam? Amar a Deus significa obedecer a Ele. Amar a Deus significa honrar a Ele. A segunda característica, irmãos meus, de uma igreja fiel, que a fidelidade ao Senhor é comprovada pela lealdade. Pela lealdade. A fidelidade é comprovada pela lealdade. Essa igreja, por mais que estava passando por oposições, por suas lutas, elas, mesmo assim, essas pessoas não negou o nome do Senhor. Elas não negaram a Cristo, não negaram o nome do Senhor. Isso realmente é alguém que estava disposto a ser leal ao Senhor, independente do preço. O que vai custar a minha lealdade ao Senhor? O quanto custa? Sinceramente, irmãos, nós temos que entender que ser leal ao Senhor, ou de sermos fiéis ao Senhor, isso tem um preço. Tem um preço, pode haver anulação, pode haver rejeição.
No entanto, nós temos que entender que o próprio Mestre já havia alertado a mim e a você que isso iria acontecer de alguma forma, sobre todos aqueles que desejam ser leais, fiéis ao Senhor. O próprio Senhor Jesus passou por isso. E eu creio que todos os discípulos, ou todo servo de Deus que o desejam levá-lo a sério, também passam ou passarão por isso. Serão anulados, de alguma forma. No entanto, irmãos, o que mais importa é ter a certeza que estamos sendo leais ao Senhor, honrando ao Senhor. Quando olhamos para cartas pastorais e também olhamos para a epístola de João, 1 de João, eles fazem menção sobre a perseguição, ou do preço da lealdade, e encorajando a importância de mantermos firmes ao Senhor, de sermos leais ao Senhor, independente de qualquer coisa. Eu gostaria de perguntar a você, pois eu também fiz essa pergunta: você tem sido leal ao Senhor? Leal ao Senhor no que você tem vivido, da maneira que você tem vivido? Isso é algo, irmãos, que deve ser respondido pela sua consciência com Deus. O que nos ensina, irmãos, a palavra, quando olhamos para a terceira característica de uma igreja fiel, que a fidelidade ao Senhor é comprovada pela resistência. Olha o verso 10, por favor, a parte primeira do versículo. Você guardou a palavra da minha perseverança. Guardou a palavra da minha perseverança. Se a palavra, embora que nós não lemos em nenhum momento Jesus falando sobre perseguição, diferente de outras cartas que algumas vezes foram assim citadas, mas quando se refere perseverança, é porque havia circunstâncias para desanimá-los e levá-los até mesmo a desistir da caminhada. Resistência. Irmão, se tem uma palavra que precisa o cristão entender na sua caminhada toda, é a resistência, de ser perseverante, de perseverar na sua caminhada. Você guardou a palavra da minha perseverança. Perseverar, porque, irmãos, eu tenho certeza que não faltam motivos para ficarmos no meio do caminho, para desistir, desanimar. O que nós precisamos entender é que eu e você fomos chamados pelo Senhor não para ficarmos no meio do caminho. O Senhor não chamou você para ficar no meio do caminho. Conhecer algo dele, até mesmo deslumbrar de coisas novas do reino de Deus, vivenciar coisas lindas do Senhor, e de repente ficar isso só na lembrança, irmãos. Não, o Senhor não deseja que eu e você venhamos ficar no meio do caminho, pararmos no caminho, mas sim é perseverar a Ele, buscar a Ele. Onde exige perseverança é porque o desânimo está batendo a porta. Onde exige perseverança é porque há situações para chutar o balde, abandonar tudo, seja no ministério, seja no casamento, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja aquilo que nós estamos tanto trabalhando, lutando, irmãos, como exige perseverança. Mas sabe uma coisa que nos sustenta para perseverarmos, irmãos? É a convicção do chamado de Deus, é a certeza da verdade, é a certeza a qual o Senhor nos chamou. Olha, haja o que houver, não vamos ficar no caminho. Este é o alvo, essa é a direção, está apontando a palavra. Jesus está dizendo, este é o caminho, Ele é o caminho. Nós ouvimos o Espírito Santo, toda vez que sermos tentados desviar para a direita ou para a esquerda, nós ouvimos o Espírito Santo dizer, este é o caminho, andai nele. O Senhor jamais deseja que eu e você venhamos ficar no meio do caminho, irmãos, mas sim perseverarmos até o fim. Amém, meus irmãos? Lembra das palavras de Jesus? Eu quero esclarecer mais uma vez as palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, verso 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele porém que ficar firme, ou em outras palavras, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Todo aquele que tem a certeza da salvação, que foi alcançado por Cristo, ele persevera até o final. Ah, mas se não perseverou, é porque não foi salvo, não teve um encontro genuíno com Cristo, não foi redimido pelo sangue de Cristo, não teve uma fé despertada, não nasceu de novo. Porque todo aquele realmente está certo em Cristo, da sua salvação, mediante a fé em Cristo, por meio da graça, claro, ele vai perseverar. Como eu posso desistir? Como pode ficar pelo caminho? Irmãos, quando olhamos para a história da igreja do Senhor, eu fico pensando, meu Deus, será que nós iríamos resistir o que essa igreja resistiu? Nós falamos dias atrás que a oposição e a perseguição era tão terrível, ao ponto que eles não tinham sequer espaço no mercado de trabalho. A única condição para eles ingressar no trabalho era negar a fé. Ou você procure um sustento, ou você morre de fome. Você morre de fome por não negar a sua fé, ou você vai sustentar a sua casa, mas para isso nega a fé em Cristo. O que você faria? Meu Deus. E a igreja, e o Senhor sustentou a igreja, irmãos. Como Deus sustentou um povo. Como uma igreja crescia, fortalecida no Senhor, mesmo passando por diversas lutas. Outro ponto, irmãos, eu quero trazer para vocês é reconhecermos que todo aquele que é fiel ao Senhor, ele tem promessas. Preste atenção numa coisa, Deus tem promessa para aqueles que são fiéis a Ele. Amém, queridos? Deus tem promessas para a igreja fiel, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Há tantas promessas do Senhor, porque diferente de outras cartas, esta igreja não foi repreendida, não foi exortada, ao contrário, ela recebeu elogios da parte do Senhor, revelação de coisas que talvez eles nem sabiam que tinham sobre eles, coisas dos céus, coisas do reino, portas abertas sobre a vida deles, e eles receberam incontáveis promessas do Senhor, queridos, promessas. Sabe, meus irmãos, nós podemos muitas vezes passar por algumas divergências, por causa de nossa fé, mas sabe que nós temos que enxergar? Que isso traz a honra do Senhor sobre nós, a recompensa do Senhor, para aqueles que estão sendo fiéis a Ele. Como é bom ver pessoas, irmãos, sendo honradas pelo Senhor, mas antes passaram por um deserto. Pessoas que estão sendo honradas pelo Senhor, mas suportaram a dor. Pessoas que estão sendo honradas pelo Senhor, mas realmente passaram por dias difíceis. E ver a mão do Senhor honrando, irmãos. E aí tem uma ignorância, de uma mente tão ignorante, dizer, esse aí levou muita sorte na vida. Misericórdia. Você conhece a história? Sabe o que o preço? Sabe das suas renúncias? Olha, foi escolhido pelo Senhor, ou ungido, como se fosse tão simples, irmãos. Foi necessário sim a graça do Senhor para sustentar muitos destes irmãos que hoje a gente percebe a graça de Deus honrando, abençoando. Mas foi necessário sim passar por um processo doloroso, aprender tantas coisas dolorosas. A primeira promessa que encontramos, irmãos, nessa carta que o Senhor revelou à igreja em Filadélfia, também ela é para nós hoje, nós que desejamos honrar o Senhor e sermos fiéis a Ele. A primeira promessa está no versículo 9. O Senhor promete tratar os seus inimigos. Olha só o que Ele diz: eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Parte dessa perseguição que a igreja estava passando é para aqueles falsos judeus que diziam ser, mas não eram. Eles eram movidos pela mentira e foram classificados como a sinagoga de Satanás.
não havia nada de Deus. Eram aqueles que interferiram do agir de Deus na vida das pessoas, é aqueles que fechavam portas de vez permitir o acesso do reino de Deus. Assim, esses que estavam lutando a igreja do Senhor Jesus nessa cidade. Olha só que promessa, irmãos. O Senhor disse: eis que farei, primeiramente, que venham até você. Eles vão vir. E agora eu quero que você considere, irmãos, quando fala de inimigos, vamos pensar em pessoas que estão na ignorância, que não conhecem a fé que professamos, que não têm compreensão espiritual. Se muitas vezes até o próprio crente não tem compreensão espiritual para viver de uma forma abençoada, o que dirá então do ímpio? O que esperar de um ímpio, ou daquele que não tem um Espírito de Deus? Ao considerar que muitas das lutas que podemos ter com relacionamento entre pessoas, e você pode considerar essa pessoa, ela fazendo de tudo para tentar contra a minha vida. Sinceramente, você como um filho de Deus, uma filha de Deus, o que você deseja que aconteça com essa pessoa? O que você deseja? Certa vez, João, com os discípulos, ao perceber que alguns dos samaritanos estavam rejeitando a mensagem do Evangelho, pediu autorização para Jesus mandar orar para mandar fogo do céu consumir eles. E Jesus, na mesma hora, repreendeu ele, dizendo: que isso, que espírito que vocês são? Em outras palavras, podemos dizer: que Bíblia que você está lendo? Que Bíblia que você está lendo? Pois o Filho de Deus não veio para destruir as pessoas, mas para salvá-las. Para salvá-las. Mas Jesus está dizendo que essas pessoas, um dia elas reconhecerão a verdade. E quando está dizendo, elas vão se prostrar-se aos seus pés, dizer que elas serão humilhadas. Humilhadas. E reconhecerão que eu amo você. Ou seja, irmãos, a igreja do Senhor Jesus deve ser conhecida como a marca mais poderosa que há de impactar essa nação, que há de impactar nossa cidade, através do amor, queridos. Nos armamos com o amor de Deus, de amar, de manifestar o Cristo legítimo através do amor. O que desejaríamos, ou o que temos desejado por pessoas que talvez zombam de nossa fé? Sabe o que devemos desejar, meus irmãos, que conheçam verdadeiramente a Cristo? A verdade é, irmãos, que um dia o mundo reconhecerá a verdade. Um dia muitas pessoas declararão a verdade. Não sei se você já deparou com um embate em tentar discutir a palavra, de convencer uma pessoa e mostrar para ela: olha, mas você está equivocada, olha o que diz a Bíblia, e você diz que crê na Bíblia, mas você está totalmente equivocada. E você tenta trazer argumentos, você usa suas referências, o seu conhecimento, busca mais referências, mesmo assim parece que a pessoa não cede. E você, então tudo bem, um dia você vai conhecer a verdade. E você talvez desistiu de uma discussão e você entendeu: é melhor eu ser sábio. Muitas vezes o silêncio fala mais alto. Aí você semeou uma palavra, deixa agora que o Espírito Santo de Deus faça a obra. E passa-se um tempo, essa pessoa chega desesperada, pedindo oração. Interessante, talvez aquelas pessoas que talvez você identifica são aquelas que perturbam a nossa fé, ou que acha que nos incomodamos ela. São exatamente essas pessoas que amanhã buscam consolo, conselho, oração para a igreja. Onde eles vão depois? Na angústia, na igreja. É por isso, irmãos, nós não podemos fechar portas para essas pessoas. Porque amanhã, nas suas angústias, alguma necessidade, onde elas vão, irmãos? Onde elas vão buscar refúgio? Onde elas vão buscar um direcionamento? Onde irão buscar consolo? Onde irão buscar palavra para lidar com seus conflitos? Se a igreja fechar a porta, irmãos, se fecharmos porta para essas pessoas, onde elas vão bater?
Onde será que elas vão? É maravilhoso quando você vê uma pessoa que foi convencida, se quebrantou, e talvez aquela que, na sua ignorância, que ofendeu ou de alguma forma levantou contra você, amanhã pode ser uma pessoa mais leal na sua caminhada de fé. Pode se tornar uma pessoa junto a você na fé. Isso é maravilhoso. Eu conheço histórias assim. Eu creio que você também conhece. É tremendo o agir de Deus, irmãos, quando Ele quebranta o coração de uma pessoa. Um dia o mundo vai reconhecer a verdade. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai confessar, irmãos. O único desejo que nós devemos ter é que essas pessoas que hoje zombam da fé, zombam da palavra, rejeitam o senhorio de Cristo, que elas reconheçam a verdade em tempo. A nossa oração é que não seja tarde demais. Que um dia conhecerão a verdade, conhecerão, quer neste mundo, ou quer no juízo final. Mas conhecerão a verdade, irmãos. Conhecerão a verdade. Foi muito triste quando estava acompanhando uma pessoa nos seus últimos dias de vida. Já estava bem doente, e não só pela sua idade avançada, mas ele abriu seu coração, confessando algumas coisas para mim, e ele falou assim: pastor, eu fui enganado pela minha cabeça todos esses anos, só agora eu percebi. Eu rejeitei Deus. Uma pessoa que sim, foi levado somente por filosofias. E quando ele se deu conta, conheceu a verdade, mas a vida passou. Deus teve misericórdia, que levou este homem a conhecê-lo, ainda em tempo. Mas quantos resistem conhecer a Deus? É triste dizer, irmãos, conhecerão a verdade, declararão a verdade, mesmo que seja no dia do juízo final. O que nos faz entender, irmãos, que um dia o mundo reconhecerá a verdade, mas também o amor de Deus. O amor de Deus é o que nós mais desejamos. Não é somente, um dia você vai saber da verdade. E às vezes nós queremos que a pessoa, viu só, eu não estava certo. Não é isso, irmãos. Mas vai conhecer a verdade, porque a verdade liberta, a verdade restaura. E também o amor de Deus. Viu só? Conheceu a verdade? Não é verdade que Deus amou você? Não é verdade que Deus tinha um plano na sua vida? É maravilhoso isso, irmãos, o amor e a verdade do Senhor. A outra promessa, que o Senhor promete livrar os fiéis da tribulação. Olha só neste versículo 10. Por isso também eu guardarei na hora da provação que há de vir no mundo inteiro. Não quero muito entrar aqui, irmãos, muito em foco sobre se este versículo está se referindo sobre os anos da tribulação que virá sobre a terra com o reinado do anticristo, se está se referindo que o Senhor vai antes arrebatar a sua igreja, e antes da tribulação, ou durante a tribulação, ou pós a tribulação, que o Senhor de alguma forma Ele vai preservar o seu povo. Ele preserva, Ele livra os fiéis da tribulação. O que importa sabermos é que o Senhor, Ele continua hoje livrando os seus servos, tanto da tribulação como também na tribulação. Amém, queridos? Seja na tribulação ou da tribulação, incontáveis são os livramentos que recebemos do Senhor. Mas quantas vezes, irmãos, passamos por dias de angústias, por tribulação, mas o Senhor lá, sempre fiel, sempre presente, sempre guardando, sempre sustentando. Amém, queridos? O Senhor, irmãos, Ele nos protege, Ele protege os fiéis da tribulação, ou também na tribulação. Aleluia! A palavra do Senhor, irmãos, nos ensina isso. Se o Senhor, Ele nos preserva, ou é uma remoção, uma preservação ou remoção. Deus, Ele, já temos falado isso algumas vezes, irmãos, que Deus também, Ele nos salva pela morte.
Deus, Ele nos cura muitas vezes pela morte. Deus, Ele traz livramento pela remoção, a tirar os seus servos em ambientes que está por vir, de coisas que há de passar, e Deus, por amor aos seus servos, está poupando passar. Interessante que o Senhor mesmo, sua palavra diz que Ele não há de revelar coisas como essas, sem antes alertar os seus servos, ou poupar os seus servos, seja das calamidades. O Senhor não deixará que os teus servos pereçam, não deixará que a igreja pereça, Ele há de proteger, seja uma preservação ou remoção. Será que o Senhor vai nos preservar? De alguma forma, irmão, nós temos que crer numa coisa, irmãos, que o Senhor está cuidando de nós. Amém, queridos? Isso é cuidado de Deus, é cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Outro ponto, irmãos, quando olhamos mais uma promessa no versículo 12, olha comigo, por favor. Ao vencedor, e podemos parafrasear essa palavra vencedor para os fiéis, aos fiéis, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. O Senhor promete um lugar inabalável e também irremovível. Quando se refere uma coluna no santuário, isso porque, considerando também que a cidade em Filadélfia, ela também foi dizimada, assim como foi a cidade de Sardes, por diversos terremotos, e a cidade, elas montaram algumas estruturas para tentar resistir os terremotos que viriam sobre a cidade ocasionalmente. E eles naturalmente faziam o que? Eles faziam essas colunas, vigas. Eles tentavam estabelecer alguns fundamentos, mas não sustentavam quando vinha um terremoto ou alguma catástrofe ambiental. Não sustentavam as suas colunas. E diante dessa realidade que a igreja muito bem sabia o que acontecia eventualmente na cidade, o Senhor está dizendo: olha, mas a coluna que eu tenho, a promessa que eu tenho para vocês, é que eu farei que vocês sejam uma coluna no santuário do meu Deus. Olha só o que Jesus está prometendo para a igreja, para os fiéis. Ele promete um lugar inabalável. Jesus está se referindo, olha, assim como neste mundo, ainda que as pessoas com sua dedicação, as suas habilidades, com seus recursos, tentam estabilizar, resistir, seja ventos, sejam adversidades, terremotos, mesmo assim é impossível, porque para uma mensagem apenas, porque neste mundo não existe estabilidade. E Jesus está dizendo, a única estabilidade é na minha presença, uma coluna no santuário do meu Deus, é o que Jesus está prometendo para os fiéis. E olha só que tremendo, irmãos, ainda no versículo 12, olha só o que Jesus disse: gravarei sobre ele o nome do meu Deus. O que significa isso, senão o sentido de propriedade e possessão? Gravarei sobre os fiéis o quê? O nome de Deus. Ao dizer, olha, você é meu, é propriedade do Senhor. Glória a Deus. Você é propriedade do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei se alguém tem, tá? Se tiver, por favor, não é um recado para você não, meu irmão, minha irmã. Mas tem que pensar duas vezes quando alguém coloca adesivo no carro: propriedade exclusiva do Senhor. Mas não dá uma carona para ninguém, irmão. Que propriedade exclusiva do Senhor é essa? Não serve ninguém, misericórdia. É mais fazer, é minha propriedade, então está tudo certo, mas é propriedade de Deus, mas não serve ninguém, não abençoa ninguém, misericórdia, irmãos. Amém? Outro ponto, irmãos, que nos traz a compreensão, que o nome da cidade do meu Deus significa cidadãos eternos na Nova Jerusalém, cidadãos do Senhor. O Senhor está aqui, irmãos, trazendo uma promessa para a igreja fiel. E uma das promessas que o Senhor está dizendo, olha, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus,
Se você quiser depois ler Apocalipse capítulo 21, você vai identificar a Nova Jerusalém, que o Senhor descreve ela como uma esperança para o povo de Deus. E por fim, o Senhor está dizendo, e o meu novo nome. Qual é o novo nome do Senhor? Aqui o novo nome tem um significado de um novo relacionamento com Deus. É um relacionamento com Cristo, a qual refletirá a perfeição. É um relacionamento perfeito com Deus. Eu e você, nós não temos, ainda que venhamos buscar e consagrar, dedicar nossa vida ao Senhor, nós não temos um relacionamento perfeito com Deus. E quando isso será possível? Somente através do dia da glorificação, em que o Senhor nos chamar. Somente por meio dele, que nós teremos um relacionamento perfeito com o Senhor, um relacionamento glorificado com ele. Somente o dia que o Senhor nos chamar, irmãos meus, teremos um relacionamento perfeito ao Senhor. Nós tentamos buscar relacionamento com Deus, irmãos, nós exortamos a fé, nós buscamos, mas o dia a dia vem, as distrações vêm, a prioridade da buscar ao Senhor na palavra, na oração, já vai ficando em segundo plano, ou dependendo das outras necessidades, fica para terceiro plano, e faz de nós pessoas tão fracas em nossa fé, ao não zelarmos por uma comunhão com Deus, então nós não temos um relacionamento perfeito com Deus, não temos uma intimidade com Deus, embora Ele deseje que venhamos buscar, Ele deseja isso, mas um relacionamento perfeito, irmão, somente naquele dia em que estivermos com Ele para toda a eternidade. Nada vai interromper, irmãos, nenhuma distração, absolutamente nada há de interferir um relacionamento saudável ou perfeito com o Senhor naquele grande dia. E eu preciso concluir, irmãos meus, eu quero voltar aqui para vocês no verso 11, olha o que o Senhor Jesus disse: venham sem demora, conserve o que você tem. Algumas traduções vai dizer, guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa não representa salvação. A coroa representa a recompensa por ser fiéis ao Senhor. Que Deus vá de coroar aqueles que são fiéis a Ele. Que há de ser contemplado por uma honra na eternidade. O que o Senhor está dizendo, irmãos, dando tanto uma esperança, dizendo, olha, venham sem demora, venham sem demora, conserve o que você tem, guarde o que você tem. E nessa palavra, irmãos, nós entendemos que essa igreja estava guardando algumas coisas. O que elas estavam guardando? Guardando a palavra. Elas estavam guardando a palavra do Senhor, por isso estavam sendo fiéis ao Senhor em qualquer lugar. Guardando a palavra. E somos lembrados também do Salmo 119, do verso 11, em que o salmista declara, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que nós devemos guardar, irmãos, é a palavra do Senhor, não deixá-la cair no esquecimento. Guarda a palavra do Senhor no seu coração, guarde a palavra, conserve. Sabe, irmãos, há um desafio maior do que ouvir a mensagem do Evangelho, do que receber uma mensagem de edificação, é de conservar a edificação. Você está edificado a sua fé, mas para conservá-la no decorrer dos dias, é um preço, hein? Conservar a sua fé, conservar a palavra de Deus no seu coração, o coração queima. O Senhor nos toca, irmãos, e para conservar isso no nosso coração, irmãos, olha, oh Deus, me ajuda a conservar isso. O Senhor fala conosco, irmãos, nós sabemos a direção, sabemos da decisão, o que devemos tomar, e por que não tomamos, irmãos, o posicionamento? Porque se perdeu a palavra.
O inimigo veio, arrebatou, deixamos roubar. As distrações veio, sufocou. As preocupações veio e achou lugar dentro de nós, nosso coração. Veio a ansiedade. E foi. Conserve. O que mais devemos conservar, irmãos? 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Palavras de um homem que muito honrou a Deus. Apóstolo Paulo, em suas últimas palavras, ele declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. O que devemos guardar, irmãos, é guardar a fé. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Preserve por essa fé. Não deixe nada tirar de você isso. Não deixe nada afetar a sua fé, a sua comunhão com Deus. Porque o Senhor lhe prometeu: venham sem demora. Venham sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E eu faço também a ligação aqui com essas palavras de Jesus que diz sem demora, no penúltimo versículo do livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venham sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém, queridos. Certamente venham sem demora. Essa é uma palavra, irmãos, de esperança. Essa é uma palavra de encorajamento. É uma palavra para alinhar nossa fé, a nossa vida, estarmos preparados. E eu preciso perguntar para você: você está preparado? Você está preparado? Essa palavra te traz um ânimo, ou por um momento encontrou um espaço para ter desespero aí? Leva ao Senhor Jesus em oração isso. Por que não traz? Por que não há essa certeza no seu coração? Por que não há essa convicção? É uma falta de uma entrega genuína a Cristo? Por que não aproveita hoje? É a falta de tomar um posicionamento diante de um pecado? Chama esse pecado pelo nome, confesse em arrependimento no altar do Senhor nessa noite. É uma ofensa que está aí brotando uma raiz de amargura. Por que não liberar perdão hoje? Por que não remover essa barreira hoje? O que impede? Saiba, irmãos, nós devemos andar preparados, porque quem sabe pode ser hoje, quem sabe pode ser amanhã, quem sabe nós não vamos findar este ano, e já estamos planejando tanta coisa para 2026. Hoje, irmãos, só nos chamam para isso. Se preparar, irmãos, é uma mensagem de esperança. Dias atrás, irmãos, eu estava numa tamanha angústia ao visitar um hospital e visitando aquele dia tanto desde criança ao idoso, e andando naquele corredor frio e aquele barulho de pessoas passando naquele corredor. Ali eu comecei a orar e clamar a Deus. Meu coração estava sinceramente movido de compaixão, ao mesmo tempo o sentimento de impotência, de não poder fazer nada, além de, claro, orar por aquelas pessoas. Mas no fundo meu coração começou a brotar uma oração, dizendo: Deus, eu sei que um dia isso tudo vai acabar. Um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele prometeu: venham sem demora. Amém, meus irmãos? Estou de pé, por favor, irmãos meus. Vai passar. Venham sem demora. Irmãos, ainda que venhamos servir a Deus, adorar a Ele, sim, nós estamos sujeitos a passar por dias também de dor, de angústia. Jesus, Ele deixou bem claro para nós, não nos iludiu.
Mas a esperança que devemos ter são duas coisas. Primeiro, é a certeza da promessa do Senhor, que Ele diz estar conosco. A certeza da presença do Senhor conosco, comigo, com você. Segundo, Ele disse que Ele vem sem demora. Ele virá para buscar uma igreja fiel. Prepare-te, meus irmãos, prepare a igreja do Senhor Jesus. Que possamos declarar nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas com desejo no nosso coração dizer: Senhor, o Senhor me lavou pelo Teu sangue, me purificou com Teu sangue, o Senhor me amou, o Teu amor encobriu a multidão dos meus pecados, Senhor. Renda em adoração ao Senhor nessa noite. Coloque seu coração na presença dEle neste momento. Nós vamos ao Senhor nessa canção. Eu chamo você para louvar a Ele, engrandecer ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
Exaltamos ao Senhor Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos, pois temos a certeza que o teu sangue cobre tudo, nos lavou, nos redimiu, nos deste nova vida, perdoa os nossos pecados. O Senhor nos comprou por um alto preço, somos propriedade exclusiva do Senhor. Estamos bem certos que o Senhor há de chamar a tua igreja, a buscar o teu povo, um povo fiel ao Senhor. Não é um povo perfeito, mas um povo que ama o Senhor. Vidas que desejam ardentemente a tua presença, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Nós oramos, continue a preparar nosso coração, porque nós não sabemos quando virá, mas convém nos prepararmos, andarmos preparados, não andarmos em trevas, mas andarmos na luz, como Ele está na luz. Devemos firmemente guardar o nosso coração como um bom depósito, devemos guardar a tua palavra, devemos guardar a nossa fé. Senhor, nós oramos, ajuda-nos, Senhor, a preservar aquilo que recebemos do Senhor, a preservar a fé, o temor, a unção, a graça do Senhor. Continue nos sustentando, meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro, Pai, que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja, equipando a sua igreja, ó Pai, e envia-nos, Senhor, para sermos arautos do teu reino, embaixadores do teu reino, Senhor, nessa cidade, porque cremos, ó Deus, o Senhor tem pressa de salvar, o Senhor tem pressa, Senhor, de restaurar, e nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Desperta corações, ó Deus, dispostos a cumprir a sua vontade, a certeza que o Senhor deste a chave do reino à tua igreja, porque o Senhor é um Deus, é o Senhor que abre portas e ninguém pode fechar. És o Senhor que as portas que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir as portas que o Senhor fechou.
As portas foram fechadas contra as nossas vidas, jamais serão abertas. Eis que o Senhor está guardando cada um de nós. E as portas que o Senhor abre, ninguém vai fechar. Ninguém pode fechar. E nós oramos, ó Pai, que o nosso coração continue sendo fiel ao Senhor, para sermos instrumentos nas suas mãos e para andarmos preparados, Senhor, para o grande dia que aprove o Senhor nos chamar. Por isso queremos declarar mais uma vez: vem, Senhor Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos declarar, igreja. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a certeza, Senhor, que nós cremos. Aleluia, glórias a Deus. Estenda as suas mãos, queridos, receba a bênção do Senhor. Aleluia, glórias ao teu nome, meu Senhor. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações, o poder do Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e que assim seja até aquele grande dia que aprove o Senhor nos chamar. Quem crê diz amém, amém, glórias a Deus, aleluia. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, querido.